Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast em comemoração aos 10 anos da UFC Crateus. E hoje a gente entrevista o professor Rafael Silva, que foi um dos primeiros professores aqui do campus. Espero que gostem. Boa tarde, professor Rafael. Eu agradeço a você ter aceitado o convite de participar do nosso podcast em comemoração aos 10 anos do campus, né? E, de início, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, até a sua chegada aqui na UFC Crateus, né, e como foi seu processo de vir para o campus, né, como ocorreu. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, né, da UFC Crateus por entender que a minha opinião nesse momento, da construção desse momento, tem alguma validade. Então, eu sou alguma coisa, enquanto pessoa profissional individual, alguma coisa que não tinha sido planejada, a minha atividade acadêmica, né? Eu não me preparei no início da minha vida para ser professor. As coisas foram acontecendo. Eu lembro que passaram-me duas fases importantes da minha vida antes de ser professor. Eu fui jogador de futebol, né? Me profissionalizei como goleiro profissional do Ferroviário Atlético Clube, o tradicional Ferrinho, aqui em Fortaleza. Tive algumas passagens por outros clubes, mas rapidamente isso saiu da minha rota, porque eu tive um problema de contusão no meu joelho, então isso me tirou dos gramados, né? Então eu comecei a cursar graduação, inicialmente na administração, e depois eu fui para o mestrado, e foi somente no mestrado, com a participação de um orientador, o professor Francisco Correia, lá da Unifor. Ele me disse que gostaria de me iniciar na vida acadêmica, e me ofereceu uma disciplina que ele tinha para que eu o substituísse. Foi assim que eu iniciei minha vida acadêmica, e gostei bastante da experiência de ser acadêmica. A gente está falando aqui mais ou menos de 2010, 2011, e fui para a universidade, para a faculdade privada, como basicamente o início de todos os professores. Passei ali 2 anos de muita experiência, de muita validade. Né? Eu costumo dizer que eu fui aprendendo a ser professor na prática, né? Sempre me preocupei muito com essa questão da docência, de aprimoramento das práticas docentes. Quando foi em 2014, especificamente no dia 20 de maio de 2014, eu recebo a notícia, recebo uma ligação dizendo que eu tinha sido aprovado em primeiro lugar para o concurso de professor efetivo da Universidade Federal, e que eu ia ocupar o cargo no campus de Crateus. Quando você vai olhar essa linha do tempo, depois eu percebi que eu fui o primeiro a receber esse convite. Portanto, e depois, quando assumimos em 4 de julho, não é? A gente toma posse em 31 de julho, e 4 de agosto a gente entra em efetivo exercício. Houve ali uma coincidência não planejada de que eu acabei entrando em sala, e, portanto, pela primeira vez, portanto, eu gosto de dizer isso, porque isso me dá muito orgulho, eu sou o primeiro professor efetivo a dar aula, primeiro professor federal efetivo a dar aula no campus de Crateus. Isso acontece na tarde de 4 de agosto de 2014. Né? A disciplina foi ética e informática, e eu fiz isso de forma muito contente, mas eu não tinha ideia do que isso representava naquele momento. Só depois, com um tempo, é que a gente vai maturando as questões e vai aprendendo que isso ganha sua importância. Então, eu sou do primeiro grupo de docentes, sou o primeiro professor a dar aula em Crateus, né? Eu fui o primeiro a ser chamado,
Claro que foi um grupo de professores nesse concurso, mas eu fui o primeiro. Isso não me torna melhor nem pior do que os outros colegas, apenas me deixa contente, eu gosto de frisar isso. E a experiência da chegada em Crateús, né, foi completamente desafiador, porque nós percebemos que nós não tínhamos nenhuma estrutura, uma estrutura mínima para trabalho, né? O máximo que se tinha era um amontoado de boa vontade, e isso tinha muito, mas efetivamente você não tinha sala, você só tinha uma sala para dar aula. A construção do campus, como ele está hoje, que ainda não é acabada, mas já é um avanço, ela demorou muito para acontecer, e a gente foi construindo essa ideia, e a gente ficou alojado ali numa escola particular, no centro da cidade de Crateús, e nós recebíamos os estudantes, recebíamos a própria cidade começou a se preocupar com o que era o UFC. Eu lembro que eu diversas vezes recebi vários secretários municipais para poder dialogar sobre a participação da UFC. Enfim, foi uma efervescência, né? Todo mundo olhava para a UFC de forma muito harmoniosa, queria a todo instante se aproximar. Nós éramos a grande novidade da cidade. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa padaria, né, e a senhora da padaria me ofereceu, um fato interessante, me ofereceu para que eu pudesse fazer as minhas refeições ali e só pagar no final do mês. Aí eu perguntei, mas eu estou chegando agora na cidade. Não, mas você não é professor da UFC? Quer dizer, a instituição ela foi muito bem acolhida, né, e gerava um debate muito interessante na cidade. Que legal. E eu me preocupei muito de estabelecer contato com a cidade, né? Eu acho que uma impressão que eu tenho daqui é que a gente, naquele pequeno grupo que nós tínhamos, era a professora Amanda, o professor Fábio, aí depois veio Tião Lívio, aí como tais, tinha o Felipe, tinha o Lineker, né? E a professora Maria Elias. A Rainara chegou um mês depois, se eu não me engano, depois vieram toda a gente. Mas essa primeira conformação da UFC se deu com essa gente, né? E eu lembro muito bem que a gente se dividiu de forma natural aos interesses do campus. Maria Elias ficava junto com o Lívio, mais ou menos assim, muito preocupados com a questão da institucionalidade, não é? E eu, naturalmente, eu fiquei dei muito mais atenção para fora, para dialogar com as instituições, para dialogar com quem quisesse dialogar com a gente, né? Então, eu passei o primeiro ano, em especial, abrindo a trincheira para fora da instituição. Né? Eu lembro que eu não deixava de aceitar nenhum convite para falar, seja lá onde fosse. Hoje mesmo eu posso dizer que eu estive em todas as cidades da região de Crateús, com exceção de Ipueiras. Escolas públicas, municipais ou estaduais, sindicatos, igrejas, de diversas matrizes religiosas. Eu lembro que teve um dia que eu estabeleci um contato muito forte com a Igreja Católica, com a diocese, depois eu fui conversar com o pessoal de matriz africana, depois com o pessoal da maçonaria, fui conversar com os sindicatos, né, tanto de servidores quanto de professores, dialoguei bastante fortemente com organizações da sociedade civil. Eu fiz a minha tese de doutorado em uma dessas organizações, chamada Frente Social Cristã, porque tinha um apelo muito intenso. E assim a gente foi estabelecendo relações, foi estabelecendo parcerias, né? A gente ia dialogando. De uma certa forma, no primeiro momento, isso gerou um certo conflito, não é? Porque Crateús é uma cidade muito peculiar. Ela tem uma pegada, ela é uma cidade politizada, não é?
E a UFC, de uma determinada maneira, de determinada forma, demorou para entender isso. E a gente queria se institucionalizar. E nós tínhamos outras preocupações também, eu entendo. A gente tinha preocupação de construir o campus, de alocar o próximo semestre, como seria a chegada de novos alunos, a indefinição do campus. Rapidamente a gente entrou naquele ciclo vicioso do golpe de 2016, né, em que as coisas praticamente foram paralisadas, as obras deixaram de ser construídas, o dinheiro deixou de ser repassado. Então, tudo isso gerou uma celeuma muito forte. E a UFC, a instituição, em especial Maria Elias, tinha essa preocupação em tela. Ela não tinha muito tempo para dialogar. Eu percebi digamos assim, esse movimento, e aí de espontânea vontade eu me coloquei à disposição da comunidade, e foi talvez a melhor coisa que eu tenha feito, porque hoje a instituição, em muitos campos locais, eu recebo hoje alunos, por exemplo, que já me disseram, olha, professor, eu vim aqui, eu sou aluno da UFC depois de uma palestra que o senhor deu lá na minha escola. Né? Legal. Então, isso se repete quase todos os semestres. Isso, para mim, tem valido a pena, despertar o interesse, dizer quem éramos. Né? E também me deu muita responsabilidade. Responsabilidade de formar essas instituições também. Eu me lembro que eu me tornei assessor direto dos movimentos religiosos, né? Mas não no sentido religioso do tema, no sentido sociológico mesmo. Diversas vezes eu estive em ações com os movimentos religiosos, principalmente da Igreja Católica, para formar as comunidades de base. Sim. Para participar dessas formações políticas, econômicas, sociais, né? E principalmente quando a gente entrou ali naquele período horrível de 2016 até recentemente, né, 22. Mas nesse intervalo eu saí para o doutorado. Então eu passo 3 anos, os 3 primeiros anos iniciais, abrindo essas trincheiras, né? Fiz a UFC ser conhecida, consequentemente me fiz conhecido também na região, despertei aí alguns problemas naturais, porque eu sempre tive uma perspectiva crítica e acabei colocando o dedo em algumas feridas da própria cidade, mas isso é natural de quem quer ser formador de opinião. E eu acho que um professor da UFC, recém-chegado, recém-implantado, tinha essa tarefa pedagógica a ser cumprida. Quando em 18 eu saio, em 17.2 eu saio para cursar o doutorado fora. Eu não queria sair, eu não queria ir para fora do país, mas fui obrigado pelas circunstâncias locais. Eu brinco que foi um autoexílio, né? Porque aqui no Brasil o meu projeto de pesquisa ele não era bem visto. Então eu tive que ousar voar outros ares, e assim eu fui para a Universidade de Coimbra cursar o doutorado. Não foi um momento fácil a minha liberação para lá, justamente porque o meu doutorado era em sociologia e segundo o Conselho do Campus daquela época, isso não era de interesse do Conselho do Campus. Acabei indo pelo voto de Minerva, não é? Precisei do voto de Minerva da Maria Elias depois de uma reunião muito tensa, mas entenderam que o meu projeto de doutorado, mesmo sendo em sociologia, era de interesse do campus. Enfim, passei por isso também e passei 2 anos e meio afastado, e volto em 2019, não é? No primeiro semestre, no segundo semestre de 2019, ainda cursando o doutorado. Portanto, eu não havia completado
curso, mas eu tive que voltar, porque tecnicamente o tempo tinha se exaurido. E quando eu volto para Crateús, em 2019, novamente, né, agora com uma responsabilidade maior, eu percebi isso, eu só percebi quando eu voltei, que havia uma demanda muito maior por causa da faculdade, da universidade em que eu fui fazer doutorado. As comunidades locais, elas me demandavam, passaram a me demandar muito mais em função do nome da instituição de onde eu estava cursando o doutorado. Então, isso, de uma certa forma, me deu uma credibilidade, porque agora eu tinha o peso da UFC e o peso da Universidade de Coimbra abrindo as portas, né, e, de certa forma, me permitindo colocar as questões mais necessárias da comunidade. Então, eu participei de tudo. Participei de formação de professores, participei de formação de padres da diocese. Inclusive, fiz muitos amigos padres. Um dos meus melhores amigos na região é um padre, e que depois se tornou amigo pessoal. Participei de formação de alunos secundaristas, de formação de alunos de primários, né? Eu dei palestras para o primário, participei de caminhada, de greve de professores. A minha ideia era dizer o seguinte: olha, eu estando lá com eles, eu estava querendo deixar um recado, primeiro de apoio às causas que eles travavam, mas minha principal tarefa era outra. Minha principal tarefa era dizer o seguinte: olha, nós, professores, independente do nível onde nós estamos, se é no ensino privado, se é no ensino público, superior, secundário, nós somos professores. Eu queria dar uma liga a essa comunidade, não é? E com isso motivar também os próprios estudantes de ensino secundarista a irem à UFC. É possível estar na UFC. Eu contava a minha história própria, né, nessas escolas, fazer com que eles brilhassem os olhos e percebessem: não, eu também posso. Se esse cara chegou a ser professor universitário, eu também posso. Essa era a ideia que me movia a estar com eles, e fui sempre, né, mobilizando as forças sociais e estando junto com eles dentro desse processo mais, digamos assim, de construção desse ambiente universitário. E com isso, eu também passei a dialogar com as instituições de educação superior como a UES, né? Já tive lá informação com os professores, com os colegas da UES, com o IF também. Quer dizer, a gente foi desbravando esses espaços de convivência e de institucionalidade. Sim, sim. E só que essa institucionalidade burocrática, de fato, eu não me apetecia, eu não estava interessado a isso, até porque à época eu não concordava como as coisas eram conduzidas. Mas eu queria muito abrir trincheira nesse campo da institucionalidade social, política, organizacional, e isso me deu. Só tem uma instituição que eu não dialoguei, né, em Crateús todinha. Não porque eu não quisesse, é porque eu nunca fui demandado por elas, nunca fui chamado por eles, aliás. Né? Observe, você tem Sebrae, fui chamado e estive lá com eles, você tem as diversas ramificações de igreja, você tem as faculdades, você tem as faculdades privadas que eu tive lá com eles, você tem os organismos sociais tão intensos e fortes em Crateús, estive com todos eles, quase todas as escolas estaduais de Crateús eu estive, quase todos os distritos de Crateús eu estive, quase todos os municípios da região de Crateús eu estive, eu só não fui no Exército Brasileiro, que fica em frente. Do lado do campus, né? Que fica do lado do campus. Isso, para mim, é um motivo de... É um motivo de, digamos assim, poxa, de dizer que caminho que eu tomei. Não é? Porque nós estamos falando exatamente de um momento que vai de 2016 a 2024,
2020, 24, nós estamos agora, em que o Exército ele se colocou em uma posição, do ponto de vista institucional, de muita desconfiança, né? E apesar de lá ter pessoas boníssimas, que depois eu as conheci individualmente, mas de fato nunca houve essa ligação, essa aproximação entre aquilo que eu fazia com as organizações e o Exército Brasileiro que fica em frente. Professor, uma coisa também relacionada ao processo, né? E com relação ao período que funcionava na escola, né? Como se deu a implementação ali na escola e os desafios, né, das turmas, um pouco daquela experiência enquanto o UFC funcionando no Colégio 1º de Janeiro, né? Olha, foi muito tudo na base do improviso, né? Não tinha muito o que fazer fora isso. Eu lembro que a gente teve uma conversa, começou a circular, boca miúda, de que a gente seria remanejado para Fortaleza, que o projeto UFC Crateús não daria certo. Foi preciso que o professor Custódio, hoje reitor, à época vice-reitor, ele se pronunciasse publicamente para dizer, olha, não tem volta, o UFC Crateús vai ficar. Porque era tudo muito na base do improviso mesmo. Eu lembro que teve um professor, se eu não me engano, Renan, assim que ele chegou, ele precisou dar uma aula numa sala sem janela, com ventilador queimado, e ela ficava de frente para o sol 1h da tarde. E assim, a gente tentava acomodar as coisas do jeito que podia, trabalhava do jeito que conseguia trabalhar. A única coisa que tínhamos, assim, que parecia uma sala de aula universitária era a lousa branca com um pincel. Fora isso, nada mais. As cadeiras eram próprias para crianças, né, para adolescentes. Ou seja, a gente foi sempre improvisando. E isso prejudicou bastante a nossa decolagem, digamos assim. Você observa a maturidade que hoje tem outros campos que têm basicamente o mesmo tempo de atuação, eles já estão um pouco mais maduros, digamos assim, né? Enquanto o Crateús não. O Crateús ainda agora que está estudando lançar o primeiro mestrado, a gente acabou se limitando muito à questão de sala de aula. E era o que dava para fazer. Óbvio, eu fui também extensionista naquele ano, mas você não tinha espaço para fazer extensão dentro do prédio. Então, eu tinha que fazer extensão lá na escola estadual, né, que me recebeu, para poder a gente dialogar com os alunos. Depois a gente fez uma formação com os professores, mas não dava para trazer os professores para cá. Quer dizer, era tudo muito na tentativa do acerto. Hoje vai dar certo, amanhã não sei o que é que vai acontecer. Mas ficamos assim em função da incompetência mesmo da rede privada, que ficou responsável por construir o campus, e simplesmente não construiu. Isso é importante ser dito. Acho que não é agressivo dizer que foi assim. Foi assim. Nós, infelizmente, passamos por um processo em que o interesse privado se sobrepôs ao interesse público. E isso atrasou a entrega do campus. Era para ter sido em 2014, depois passou para 2015, depois passou para 2016. De fato, eu vou lhe dizer o que aconteceu nesse momento, quando uma instituição, uma colega da UES, ela, à época era diretora da UES, ela me disse o seguinte: olha, professor, nós estamos saindo de uma escola em que eles também estavam lá de forma improvisada. Nós estamos saindo dessa escola, que é um pouco maior, que tem mais salas, etc., e quem sabe a prefeitura não empreste para vocês também essa escola durante um tempo, porque ela é um pouco maior. E aí eu levei o caso para o conselho, né, e o conselho do campus acabou acatando a ideia e passamos a estudar a possibilidade. Quando os técnicos, os engenheiros de Fortaleza foram visitar a escola, perceberam que precisava fazer uma série de ajustes.
E esses ajustes tornaria muito caro o processo. Então, o raciocínio foi econômico. Chegaram e disseram o seguinte: olha, esse dinheiro que nós vamos investir nessa escola que não é nossa, para poder tornar ela habitável, a gente poderia transformar o prédio, que hoje é o prédio administrativo, em um prédio didático, né? E improvisar o próprio prédio didático. Vocês topam? E assim a negociação seguiu, e em julho de 17 e em janeiro de 17, nós nos mudamos para o campus de onde ele é hoje, apenas com com o bloco que hoje é administrativo, era administrativo e didático. Não é? Era um sufoco para dar aula, enfim. Mas foi assim que a gente conseguiu dizer assim: olha, só tem essa saída. Foi então que a reitoria aceitou e a gente teve que. Acho que o reitor à época já era o professor Henri, já tinha mudado de reitoria, e a gente teve que ir para onde o espaço é hoje. Ou seja, foi quase assim, abrupto o negócio, né? Olha, se for para gastar lá, é melhor investir aqui e a gente adaptar, e a gente se adapta até hoje, né? Sim, As adaptações acontecem até hoje. Porque para corrigir essas adaptações, que foram muito, muito fortes, né, vai demorar um tempo ainda. Vai demorar um tempo porque a gente passou 4 anos aí de desgoverno e sem interesse nenhum de ampliação dos espaços, né? Então, foi um momento bem tenso. Entendo. Como eu disse, teve um momento em que a gente pensou que fosse voltar para Fortaleza, mas a política de expansão ela foi mantida, mas nós pagamos um preço bem elevado, bem elevado. Nesse período, nós só funcionamos como uma grande faculdade. A gente não podia ser chamada de universidade porque a gente não fazia pesquisa, a gente não fazia extensão, não tinha um projeto de universidade. O que tinha era um projeto de transferência de conhecimento na graduação. Era tudo. Mas a gente carregava o nome da UFC e isso nos colocava sempre um desafio muito, muito imenso, muito intenso. Compreendo, né? Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu só queria que você falasse um pouco o que significa para você a universidade no interior, né? O processo de interiorização, da ida da universidade pública para o interior, assim, enquanto você que estava vendo esse crescimento, né, da universidade aqui de Crateús, todo esse percurso ao longo desses 10 anos. Eu vejo com uma política. A primeira coisa que eu queria fazer voltar só um ponto que eu acho importante. Com certeza, à vontade. Para entender como foi que a UFC foi parar em Crateús, ela se deu em função da mobilização local. Em 2007, o então presidente Lula foi inaugurar o biodiesel, isso está registrado em ata, né? Foi inaugurar o biodiesel. E quando ele foi inaugurar o biodiesel, os professores municipais de Crateús, professores municipais mobilizados, estenderam uma faixa e pediram a ele, ao Lula, que fosse levado para lá um polo da universidade. E politicamente esse polo ele estava sendo costurado para ir para a Serra ou Canindé. A dúvida era se ia ser em Canindé ou se ia ser na Serra Grande, por ali. E o Lula naquele momento, ele definiu que disse: olha, o campus da UFC vem para Crateús. Depois foi uma celeuma para os políticos corrigirem isso que o Lula tinha acabado de prometer, mas a UFC chega em Crateús a partir de uma promessa do Lula respondendo a uma demanda dos professores. Depois eu posso lhe enviar tem na taquigrafia da visita do presidente Lula na inauguração do biodiesel em 2007. Está lá. Que legal. Dito isso, você me pergunta
qual a importância da interiorização da universidade, né? O que é que acontece? A interiorização da universidade, ela age em duas frentes. Primeiro, ela trata para corrigir uma dívida histórica da educação brasileira. A gente precisa entender que nós fomos, na América Latina, o último país a desenvolver uma universidade. E só fizemos porque teve um príncipe, rei, alguma coisa que o valha, da Noruega, que veio ao Brasil e ele precisava receber um honoris causa e não tinha uma universidade para chancelar. Então foi criada a Universidade do Brasil dentro desse contexto, né? Por que eu resgato isso? Porque é importante a gente entender que somente em 2014, portanto, 50 anos da instituição, 60 anos depois que a instituição foi inaugurada, somente aí é que a UFC chega no interior do Estado. Portanto, é uma correção política de uma dívida moral com toda a sociedade interiorana. Quando isso acontece, isso modifica as relações de poder ao longo prazo, né? Reduz as desigualdades sociais, econômicas, qualifica a mão de obra local. Agora, eu acho que a gente precisa ter em mente sempre, dizendo da seguinte questão: nós não estamos aqui para simplesmente entregar a mão de obra qualificada para a indústria. Isso é uma crítica que a gente precisa. A gente está aqui para formar as pessoas. Se ela vai, a forma como ela vai agir na sua inteligência social é um problema dela, é uma questão de caráter dela. Mas nós não queremos formar somente o engenheiro, nós queremos formar o engenheiro, o cientista da computação, crítico com a sua realidade. Portanto, não é só uma transferência de conhecimento, uma transferência de metodologia, mas é, sobretudo, uma emancipação social para essas pessoas. Eu acho que a nossa tarefa é formar para a vida. A gente pode até capacitar para o mercado. Então, a interiorização dos campos, ela dá essa possibilidade de corrigir essa dívida histórica e de corrigir as desigualdades sociais que existem ali, as desigualdades locais, regionais, etc. Então, é uma questão de longo prazo. Mas o foco, a grande potência, o grande impacto que uma interiorização tem hoje é exatamente isso. Fora isso, tem outros impactos correlatos, como, por exemplo, o aumento do crescimento econômico da região. Hoje, por exemplo, você tem 700 alunos ali, a economia, você tem 50 professores, você tem 30 técnicos, você tem uma economia local circulando no eixo da UFC. E isso é muito impactante, mas talvez isso seja só colateral, um ganho colateral. O principal deles é que a gente passa a formar essas pessoas para a vida e, com consciência crítica, a gente entende que essa interiorização possa fazer essas duas correções. A correção da dívida histórica e a correção da desigualdade social. Tranquilo. Então, professor, eu agradeço muito a sua disposição de participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Eu desejo toda sorte à UFC de Crateús. É óbvio que a gente sempre quer ver ela maior, não é? Do que está, de como ela vai. Mas os desafios são enormes, são imensos. Ainda não estão solucionados. Mas o que eu quero ver é que daqui a 10 anos ela esteja em outro patamar, ela esteja em outra condição para comemorar os seus 20 anos de forma mais madura e mais propositiva à sociedade. Então, eu desejo muita sorte para todos nós, muito afeto nos próximos tempos. Valeu. Obrigado mais uma vez. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.